estamos ao vivo aqui pela TV Santa Cecília, direto dos estúdios da Unisanta, falando para toda a Baixada Santista. Meu boa tarde a você, telespectador, obrigado pela audiência. E nesta sexta-feira, ao meu lado, o arqueólogo Manuel Gonzalez, gentilmente vindo ao programa, ele que tem novidades no estudo da arqueologia em toda a região. Hoje eu recebo a presença também da secretária de Educação da Praia Grande, a Sandra Galvão, gentilmente atendendo ao nosso pedido. O programa já está aberto à participação através do 3224-7017, 3224-2944. Manuel Gonzalez, dizem que a Baixada Santista pode ser considerada o principal sítio arqueológico do país. É verdade, Manuel? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, secretária. Mais uma vez um grande prazer estar aqui. Santos realmente é não só Santos, né, Augusto, mas acho que toda a Baixada Santista hoje pode ser considerado um grande sítio arqueológico. Nós temos aqui habitações, ocupações que vão desde 8.000 anos atrás até os dias de hoje, né? Então foram muitos povos que aqui passaram, os caçadores-coletores, os indígenas, depois veio toda a colonização, principalmente, claro, a colonização portuguesa, que deixou muitos vestígios para nós, né? Que agora... A gente está conseguindo manter os sítios arqueológicos que porventura tenham esses vestígios com esse franco desenvolvimento na construção civil, em obras de infraestrutura, a perimetral, por exemplo, que passa por todo o porto, que eu acredito que tem ali algum resquício. Há possibilidade de monitorar essa prospecção, Manuel? Sim, hoje nós temos uma lei federal, né, principalmente a Portaria FAM 230 de 2002, que prevê a contratação do arqueólogo para entrar nessas frentes de obras antes que elas cheguem. Né? Essa é a ideia, porque depois que vem a obra, não adianta porque você vai acabar acometendo um crime patrimonial. Então você contrata o arqueólogo e o arqueólogo vai nesses locais anteriormente. Na perimetral foram encontrados vários sítios arqueológicos, Augusto. Não só na perimetral, como lá no Casarão do Valongo, na Petrobras, né, na BTP. Então vários locais que estão sendo desenvolvidos, principalmente a questão dos terminais portuários também, você tem encontrado sítios arqueológicos sistematicamente. Porque lembrando que ali sempre foi o porto, principalmente no centro de Santos. Então, por ali, chegavam as mercadorias eram escoadas e tinha toda a questão da urbanização naquele local, principalmente no centro. Então, a perimetral vai passar por sítios arqueológicos, como passou, o Mergulhão vai passar por sítios arqueológicos. Então, principalmente no centro de Santos, qualquer buraco, vamos falar assim, que você faça, você vai encontrar vestígios da antiga colonização. Eu sei que em São Vicente tem um trabalho muito interessante, que os alunos das escolas municipais visitam a Casa Martim Afonso, onde existe ali uma exposição de materiais, de peças arqueológicas, e aquele trecho ali do Japuí, passando a Ponte Pêncio, onde tem o Porto das Naus, ali nós já falamos em outras ocasiões, possivelmente era um porto, né, de troca de mercadorias, enfim, um ponto de atracação, né? Ali a região de São Vicente, ali, Augusto, está nos dando, assim, resultados maravilhosos, né? Nós temos o sítio do Bacharel, como você falou, que fica na Casa Martim Afonso, hoje é um sítio escola. Nós temos lá um sambaqui, um sítio indígena e um sítio histórico preservado, onde as escolas, não só as escolas, mas como qualquer turista ou qualquer munícipe pode visitar, fica aberto, você tem uma visualização perfeita do sítio, que hoje é difícil acontecer isso, Augusto, porque você tem, às vezes, sítios arqueológicos em locais que você não tem acesso. No caso da Casa Martim Afonso, você para o carro ali na Praça 22 de Janeiro, atravessa, você já entra na Casa Martim Afonso, já está no sítio arqueológico. Então isso é muito bom para trazer as pessoas e para você ter uma divulgação maior do que a arqueologia. E no caso ali no Japuí, ali perto da Ponte Pêncio, tem o Porto das Naus, que é considerado o primeiro trapiche alfandegário do Brasil. O primeiro porto brasileiro seria ali. Então nós estamos... Por enquanto, nós paramos um pouco as escavações, porque nós estamos aí em algumas tratativas com a prefeitura, mas até onde nós trabalhamos e encontramos, tem vestígios submersos, que nós ainda precisamos fazer as investigações, e na parte emersa terrestre nós já encontramos o engenho de Jerônimo Leitão e estamos chegando nas fundações do Porto das Naus. E a criançada se interessa pelas visitas?
Olha, nós temos o retorno que nós temos das crianças é excepcional, Augusto. Eles vão, eles interagem, eles se interessam, perguntam, porque tem sempre a figura também do bacharel de Cananéia, que o Marcos explica muito bem. O historiador, mando até um grande abraço para ele e para todos na Casa Martim Afonso. Então, as crianças, você tem essa questão lúdica, né, onde você retrata a questão desde os índios até hoje, como chegou a colonização. Lá na Casa Martim Afonso também tem uma exposição maravilhosa com as antigas embarcações, as caravelas, e você consegue interagir e contar a história de uma forma diferente, né, Augusto? Você sai um pouco da escola, a secretária depois até pode falar um pouco disso, você sai um pouco daquele limite das quatro paredes e você leva as crianças para uma outra realidade. Né, que para nós, hoje, os arqueólogos, dentro dessa própria portaria que eu citei, a 230, o IPHAN regulamenta que todo o trabalho que você faz de arqueologia tem que fazer educação patrimonial. Então, você está trabalhando em Santos, então você vai fazer educação patrimonial em Santos, em São Vicente, no Guarujá, em Praia Grande. Então, é uma obrigatoriedade do arqueólogo, que eu acho isso muito importante. Porque há muitos anos atrás, Augusto, secretário, quando você falava em educação ambiental, o pessoal falava, educação ambiental, isso não vai dar certo nunca. Isso é loucura. Para que vai preservar o meio ambiente? Isso estou falando há décadas atrás. Não, e o governo foi, as prefeituras, não, vamos colocar educação ambiental. E hoje nós temos uma realidade. Nós conseguimos ter uma consciência ecológica. E a ideia da educação patrimonial é isso. Hoje, não só as crianças, mas eu acho que grande parcela da população não tem ideia dos valores que nós temos em relação ao patrimônio. Secretária, boa tarde, obrigado por vir ao programa. As crianças, de uma maneira geral, aderiram a essa ideia ambiental de preservação do meio ambiente? Boa tarde, obrigado por vir ao programa. Boa tarde a todos. Na verdade, nós temos esse trabalho na nossa rede já há muito tempo. Nós temos, inclusive, uma escola de educação ambiental, né? E fica no Portinho, hoje com uma nova sede, uma construção bastante adequada, nova. Né? Lá nós temos, inclusive, um barco onde as crianças podem fazer passeios pelo manguezal para conhecer a flora e a fauna daquele lugar. Nós temos também professores especialistas nesse tema. Funciona? Funciona. São nossas atividades de contraturno. Nós temos também várias atividades onde os próprios professores e integrantes da Escola de Educação Ambiental vão fazer atividades dentro das unidades escolares. Não só os alunos irem até a Escola de Educação Ambiental. Nós temos também professores e especialistas na área que fazem esse trabalho dentro das unidades, né, de consciência ecológica, de preservação do meio ambiente, de falar sobre a parte da ecologia, mas também de preservação através da reciclagem. Né? São vários tipos de... Cidadania, não é? Ensina a cidadania. Maneira, na época da ditadura, você tinha um SPB, né? O SPB. Eu não lembro disso, mas o Manuel dessa época lembra. Tinha o SPB e tinha uma outra lá, Educação Moral e Cívica. Moral e Cívica. E tinha Educação para o Trabalho também, Educação né? para o Trabalho, eu não me recordo. E hoje a gente sabe que a cidadania, né? A discussão da cidadania é fundamental. Não vem substituir, mas de certa maneira, até porque os preceitos dessas matérias na época tinham outro objetivo. Mas acho que ampliar a gama de conhecimento do jovem é o grande caminho, né, para formar um cidadão. É fundamental. Hoje, principalmente na questão da formação da criança como um todo. Né? Nós vivemos hoje um paradigma, né? Porque infelizmente nós presenciamos as famílias se distanciando cada vez mais da vida da criança. A partir do momento que ela nasce, ela passa a ser responsabilidade do poder público. E o que muitas vezes nos deixa bastante sobrecarregados, porque nós precisamos formar e informar e também ensinar para eles alguns conceitos que a família acaba não fazendo. É possível isso, professora? Possível mas nós temos limitações, porque nós convivemos com essas crianças, quando elas estão no ensino fundamental, por exemplo, são 4 horas. Se elas têm o contraturno, elas têm mais profissionais que acabam atendendo dentro de um espaço de tempo maior. Mas na maioria deles tem 4 horas de aula. Então o professor, as pessoas que convivem no dia a dia com eles dentro desse espaço, têm essas 4 horas para fazer o ensino formal e também os conceitos de convivência social. O que é contraturno?
Contraturno são as escolas do Super Escola, do Meio Ambiente, a Escola de Educação Ambiental. Que dá mais uma etapa de... Mais 3 horas de atividade fora do turno escolar. Isso todos os dias, não? Todos os dias. Todos os dias. Aí as crianças fazem as inscrições, os pais fazem a inscrição de acordo com o interesse da criança. Nós temos atividades culturais e atividades esportivas. É o Super Escola e tem o Super Escola Cultural. O que a gente mais escuta, né, nas discussões políticas aqui no programa é de que quanto mais programas para tirar as crianças da rua, melhor. Porque, na verdade, inclusive uma ocasião, uma secretária de Educação esteve aqui no programa e deixou uma declaração que me chamou a atenção. Disse o seguinte, que era desproporcional a disputa da rua com a escola. Né? Que a rua tinha muito mais, saía em vantagem, e que era uma tarefa árdua essa competição. É isso mesmo, professora? É desproporcional e eu acho até que é injusta, porque realmente a rua ela oferece muito mais atrativos, embora não sejam atrativos positivos para a formação de uma criança, principalmente a criança que está numa fase onde ela absorve muito mais facilmente informações. Então, realmente é uma característica muito injusta com a escola, porque oferece mesmo bastante atração. Nós estamos vendo algumas imagens do projeto Super Escola, que é essa opção de mais um turno, né? Onde nós estamos vendo, por exemplo, estávamos vendo atividades esportivas, mas não são só atividades esportivas. Não, nós temos também atividades culturais. Nós temos o Porto do Saber, nós temos o Porto das Artes, que oferecem atividades artísticas, dança. Nós temos hoje um corpo de balé. Não são matérias, vamos dizer assim, complementares, né? São atividades complementares. Isso. Hoje nós temos inscritos e praticando atividades de contraturno mais de 13 mil crianças. 13 mil jovens. Não sei se você tem esse número de cabeça, mas qual é o número de alunos hoje da rede pública de Praia Grande? 46 mil, nós estamos chegando nos 47 mil. É muita gente. Muita gente. Nós temos hoje de educação infantil mais de 12 mil alunos. No ensino fundamental, que nós chamamos do 1º ao 9º ano, 28 mil, praticamente 29. Temos mais alguns alunos, né, que praticam atividades esportivas e também nas complementações educacionais. Nós temos 9 unidades de complementação educacional também, que completaria mais ou menos uns 8 mil alunos com as atividades de contraturno das escolas de complementação, os ginásios e as escolas de educação especial. Então, completando todo o ciclo, estamos chegando hoje a 47 mil alunos. Eu estava vindo para cá e no carro eu estava assistindo uma matéria que foi exibida hoje na TV Tribuna, Sim. no jornal da hora do almoço, de uma escola especial de Praia Grande, com jovens. Né? Eu até minha tia achei interessante a matéria, não sabia que existia um projeto assim, me parece bem interativo, né, das crianças especiais com os jovens. Aí entra a inclusão, professor, ou não? Entra a inclusão. Hoje, a partir da educação inclusiva e as novas perspectivas da educação especial, que nós temos um novo parâmetro, né, que foi estabelecido pelo MEC, as crianças elas são atendidas pelo ensino regular. Sim. E dependendo da avaliação, né, as condições físicas e intelectuais dessas crianças, elas são atendidas nos nossos atendimentos, fazem atendimento com a educação inclusiva, no caso, ou também com a saúde. E nós temos também o centro socioterapêutico, que atende os alunos com maior comprometimento, que aí
é uma atividade mais de terapia Específica, mesmo, né? mais específico para determinado público. Agora, a senhora está assumindo recentemente, não é? Tem um Sim. mês, 2 meses? Um mês. Um mês. Tem 30 dias. A secretaria, mas a senhora já é uma funcionária de carreira, né? Isso. Conheceu já o mecanismo, está substituindo a Maura Lígia, não é? Isso, Maura Lígia. Se candidatando a vice-prefeita. Isso, E isso. tarefa difícil, está preparada, professora? Olha, a tarefa não é das mais fáceis, até porque trabalhar com educação é sempre Muito difícil. É muito difícil, porque é um desafio a cada dia. Uma responsabilidade. Muito grande, né? Se a gente imaginar que nós temos hoje 47 mil pessoas que dependem do nosso trabalho, do nosso compromisso e da nossa responsabilidade, pensando que eles necessitam desse atendimento de qualidade para uma perspectiva de futuro melhor, a gente realmente se vê numa sinuca mesmo, porque é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um prazer, porque a gente sabe que a educação é a transformação. É verdade. Sem educação não existe transformação. Então, nós sabemos que trabalhar em prol de tanta gente, se nós nos comprometermos de verdade, com certeza a gente terá uma sociedade muito mais igualitária. O jovem está lendo, professora? Hoje, alguns. Nós sabemos das deficiências da educação, principalmente na questão da leitura. Para isso, nós já adequamos a nossa cidade, instalando bastante bibliotecas, já atendendo à legislação federal, que preconiza que até 2020 todas as escolas precisam ter bibliotecas escolares. Nós já temos... Digitais ou papel mesmo? Papel. Então, nós já temos 11 bibliotecas e nós vamos iniciar a instalação de mais 10. 11 já estão funcionando? 11 já estão funcionando. Que tipo de literatura o jovem encontra nessas bibliotecas? Vai encontrar apenas livros didáticos ou de uma maneira geral? Literaturas das mais diversas. Isso, paradidáticos, né, literatura contemporânea, literatura moderna. Literatura de todos para todos os interesses, para todas as idades, gibis. Então, tudo que atrai a criança e o jovem para motivá-lo a fazer uma leitura e se sentir feliz em fazer e continuar fazendo e estimular os seus familiares, a gente está tentando proporcionar isso dentro do ambiente escolar. Manuel, a Carminha parou de indicar livros para o Tufão. Na novela. Você tá rindo, mas eu vi um monte que ela é Dom Casmurro, que a Carminha indicou pro Tufão. Não, mas eu acho que essa questão das bibliotecas é um excelente, eu digo assim, excelente passo, né? Um grande passo, porque falta hoje. No dia a dia desses jovens, a leitura, Augusto. Eu vejo que eu tenho 2 filhas e adolescentes, felizmente eu estou sempre mostrando para elas a importância da leitura, mas tem alguns colegas que você vê que falta. Né? Falta o incentivo. Então tem que entender que a leitura, Augusto, não é uma coisa maçante, porque você não traz só conhecimento, você traz a questão da escrita, novas palavras, um vocabulário mais apurado. Você enriquece, né? Isso, é um enriquecimento cultural, não só da informação que o livro está te trazendo, mas de todos os benefícios que tem na leitura. Né? Por exemplo, hoje está ocorrendo a Bienal e você quase não tem informação. Não se divulga. Não. Então tá a Bienal do Livro em São Paulo. Que era um evento... Aliás, não, sim, sempre foi, mas antigamente era glamuroso, todo mundo falava. E você pega a programação, tem palestras para criança, para jovem, para adulto, tem show, tem uma série de informações e você não vê divulgado. Você sabe qual é o problema? É que, infelizmente, a imprensa ela se tornou um negócio. Infelizmente. Em todos os aspectos. Aqui... O meu vizinho, do outro lado da rua, virou uma empresa, um negócio. Então, você tem números. E, às vezes, as matérias importantes que acabam não tendo o investimento necessário, acabam ficando renegadas a segundo plano. E aí, mas aí falta informação para a população também, né, Augusto? Muitas vezes eu falo, como é que é? Não sabe, nem sabe. Às vezes você pergunta, não sabia que estava tendo Bienal. Então, às vezes, você falou, às vezes fica relegado algumas informações. Foi renegado, desculpa, relegados a segundo plano, e você tem, de repente, uma notícia bombástica,
uma questão de casos de polícia ou casos políticos. Então você acaba escondendo, né, às vezes, essas questões mais culturais. Não só da leitura, Augusto. Acho que na questão de shows, na questão de eventos, peças de teatro, você não vê divulgação. Às vezes você fala assim, pô, será que na nossa região tem? Tá tendo esse final de semana? Vai ter? Amanhã vai ter peça de teatro? É uma coisa engraçada. Falando na questão do teatro, nós estamos tendo um fenômeno, não é? Com espetáculos curiosos, não é? Um que são dos palhaços lá, tem 2 palhaços. Como é que é o nome dos palhaços que fazem um sucesso? Toda a criançada gosta de Patati e Patatá. O Rubinho sabe tudo. Outro dia eu estava lendo uma matéria sobre isso, a explosão, as crianças voltando à questão do palhaço, que alguém poderia dizer, acabou o glamour do palhaço, e outra da galinha dos ovinhos lá, que também é uma história... É o Cocoricó? A galinha pintadinha. Tem a galinha pintadinha e tem o Cocoricó. Também tem o Cocoricó. Tem. E, na verdade, nós tivemos um fenômeno que foi a cultura investindo. O único lugar que a cultura teve lucro foi quando investiu nos seriados infantis, não é? Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó, inclusive. É curioso isso. A criança, se você leva a criança algo produzido com qualidade, ela aceita, né? A gente acha que não vai aceitar, mas ela aceita. A criança ela é muito aberta, né, a todo tipo de informação. Você só precisa mostrar para ela. E muitas vezes o que não ocorre, e a gente até voltando um pouco dessa questão da cultura, a leitura muito é de herança familiar. Se os pais são leitores, fatalmente os seus filhos também serão. Ou se eles não forem, se pelo menos eles incentivarem isso, a gente sabe que poderia sim ocorrer o maior conhecimento em todos os sentidos, porque é a partir da leitura que você enriquece o seu vocabulário, que você enxerga o mundo de outra forma, que você consegue discutir política, que você consegue discutir a sua opinião, formar os seus próprios conceitos. E infelizmente isso não ocorre. Praia Grande tem algum local específico para discutir isso, a questão artística, incentivar o jovem a ser inserido na parte artística? Nós temos o Porto das Artes, que fica no Porto do Saber, que é onde a gente oferece para os alunos que não têm habilidade esportiva, porque a gente sabe que nem todas as crianças têm vontade de praticar um esporte, de ser um atleta. Então, eles procuram as atividades culturais. Então, nós oferecemos nessa escola artes, teatro, pintura, cultura, de todas as formas. Então, nós temos ali saraus com grandes poetas da cidade. Né? Nós temos momentos de troca, onde as pessoas vão apresentar suas músicas, as suas peças. Nós já fizemos apresentações artísticas no teatro, que nós chamamos do Palácio das Artes, brilhante, de artistas nossos, da nossa cidade, que nós, com todo orgulho e vaidade, dizemos que eles não perdem nada para artistas profissionais, porque eles se entregaram mesmo para a arte. Então, nós temos, sim, nós incentivamos o tempo todo a cultura, a leitura, a arte, o esporte. A gente quer completar o aluno de uma forma que ele tenha todas as possibilidades de escolha. A escolha pela vida e pela cidadania, pelo melhor, pela qualidade de vida mesmo. O discernimento da escolha. Né? Exatamente, o discernimento da escolha. A escolha positiva, no caso. A escolha positiva. Corinthians joga domingo? Joga, acho que com Curitiba. Curitiba, lá. Né? Curitiba lá. Mas estamos tranquilos. Não. Já reservou para nós lá, Augusto? Não, a minha preocupação é o seguinte, você prefere um bate e volta, nós vamos, vemos a final e voltamos, ou você prefere fazer um tour? Já que nós vamos estar lá, vamos fazer um tour, né? Legal. Eu comprei 2 passagens, se você quiser eu divido com você. Vai a Milene e a Fernanda, a gente manda elas para o Paraguai. E eu e você vamos para Tóquio. Para mim tá... Não é uma boa? Uma boa, Olha, tá marcado. Eu vou fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. Quero registrar aqui alguns e-mails que nós recebemos. Primeiro, mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Laranja, ele que realizou em agosto as homenagens ao Clube do Choro de Santos. Muito obrigado. E queria fazer um convite às pessoas, a partir de segunda-feira, do dia 13 ao dia 24 de agosto, na Uniluz, no Campus 2, Oswaldo Cruz 179, os alunos da medicina estão realizando um curso, Noções de Primeiros Socorros, inclusive tem manequins de adultos, adolescentes e crianças para exercícios, exercitar as técnicas, não é? O curso é das 7 da noite às 9, das 7 às 9 da noite. A entrada R$ 5,00 ou 2 quilos de alimento não perecível. E você sai com um diploma, um certificado de 30 horas. Não é? As inscrições hoje ou na segunda-feira, das 11h30 da manhã à 1 da tarde. E um curso importante. Inclusive, no último dia, vai ter todo um exercício prático de reanimação, enfim, um curso muito interessante e muito importante. Mandar um abraço para os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Mandar um abraço para o meu amigo Zezinho, ele tem um programa espírita aqui na Santa Cecília TV. Ele está me convidando amanhã no Teatro Municipal Brás Cubas, em Santos, Pinheiro Machado, a partir das 8 da noite, um espetáculo há 2000 anos. É uma psicografia do Chico Xavier. Quero mandar aqui um abraço ao meu amigo Zezinho. Os ingressos custam R$50, a meia entrada R$25 e os convites estão à venda tanto no Teatro Municipal como no Coliseu. Há 2000 anos, uma peça psicografada pelo Chico Xavier. Mandar um abraço também aos meus amigos da Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. O Adib sempre com os últimos lançamentos em moda masculina. Brutus Moda Masculina, Supercentro Boqueirão, loja 1 e 2, a loja que veste o homem atual. Eu quero deixar aqui um abraço a todos aqui da Universidade de Santa Cecília. Hoje aconteceu na parte da manhã a oração em louvor a Santa Clara, padroeira da televisão. E eu não pude comparecer, me atrasei demais, estava no Guarujá, me atrasei demais, mas fica aqui um registro, Santa Clara de Assis, padroeira da televisão, e também essa missa pelo Dia dos Pais, domingo, Dia dos Pais, já fica aqui um abraço a todos os pais, mandar um abraço para a família Teixeira, que promoveu a missa, e ao Frei André Becker, do Valongo, que teve a participação. Mandar um abraço também aos meus amigos da Ozan, www.ozan.com.br. Você quer conhecer os benefícios da Ozan? 3228-8000. E quero lembrar que na segunda-feira, a partir desta segunda-feira, a Santa Cecília vai promover os debates à prefeitura de toda a região. Começa com os prefeituráveis de Santos e fica aqui o convite para uma entrevista coletiva que será realizada das 7 às 7h30. Vai acontecer no Bloco E da Unisanta. Em razão disso, o nosso programa terá algumas alterações das reprises. Nós vamos divulgar assim que esses horários ficarem definidos. Mandar um abraço também aos meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária, o Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. É sempre importante destacar aqui a excelência nos cursos que o Incatep oferece. São cursos, eu sempre registro aqui, apesar de falarem muito no petróleo e no gás, né, no pré-sal, mas eu sempre destaco aqui
importância do crescimento dos terminais portuários e a capacitação da mão de obra é fundamental. Por isso eu recomendo. O Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Eu quero registrar aqui um convite da Câmara Municipal de Santos, que vai outorgar a medalha de honra ao mérito Brás Cubas ao ex-presidente da CODESP, ao José Roberto Serra, e acontece no dia 14 de agosto, às 7 da noite. Obrigado aqui o convite da Câmara Municipal de Santos. E lembrar do Jornal da Orla, a promoção imperdível, Jornal da Orla Diário do Litoral. Você comprando o Diário do Litoral neste domingo nas bancas, você recebe inteiramente grátis o Jornal da Orla. Comprou o Diário do Litoral nas bancas de toda a Baixada Santista, você recebe inteiramente grátis, você ganha o Jornal da Orla. E a partir de agora, todas as quintas-feiras, muitas promoções na compra do Diário do Litoral nas bancas, você levando gratuitamente o Jornal da Orla. Jornal da Orla, Diário do Litoral. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224-2944. E eu quero mandar aqui também um abraço para o meu amigo Uriel Vilas Boas do Campo Grande, que ele pergunta: Manuel, como fica a situação do centro de Santos, onde proprietários de imóveis históricos nada fazem para preservá-los? Estimular gente para morar no centro de Santos não seria uma sugestão? Seria uma excelente sugestão. Eu acho que primeiro nós temos que alterar um pouco a questão do Alegra Centro. Tem algumas coisas defasadas, eu acho que pode melhorar essa questão da legislação e dar um pouco mais de incentivo para os moradores, né? Para quem tem o seu imóvel no centro. E a questão de, claro, voltar a ser residência, tudo eu acho excelente, mas precisa mudar muito o centro, né, Augusto? Eu acho que tem a questão da segurança, o centro ele ficou muito vazio, ele fica esvaziado depois de um certo horário. Eu acho que é um pouco complicado hoje de criar residência no centro mesmo, né, Augusto? Mas se for algo para se voltar, então várias famílias voltando para o centro, fazendo o restauro dessas casas, mantendo esses imóveis históricos, seria um grande ganho não só para a cidade, mas como para toda a Baixada Santista. Essa proteção do centro de uma forma mais específica. Porque hoje, Augusto, o proprietário ele não tem muito incentivo. Então ele deixa lá, deixa o imóvel parado e vai se deteriorando. Então acho que tem que criar um pouco mais de incentivo, não só para a manutenção, mas também para a ocupação desses imóveis. Secretária, a Célia Maria, ela é da aviação, está parabenizando pelo programa Educação do Futuro. Educação do Futuro é o nosso projeto pioneiro na cidade. Tá? Em 2011, nós iniciamos a aquisição de diversos equipamentos tecnológicos para municiar as escolas, no sentido de dar para os alunos a interação entre a máquina, a educação e eles também adentrarem o mundo digital. Porque a gente não pode mais viver sem isso, embora a gente ainda tem algumas resistências, né? Acabamos de falar aqui sobre a questão da distância que as famílias acabam tendo com relação aos filhos. Muitas crianças permanecem muito tempo em frente aos computadores, mas a gente não pode desvincular a tecnologia da educação porque faz parte do mundo deles. E para que a gente possa realmente fazer com que eles entendam e tenham uma produtividade sobre essa questão da tecnologia, nós investimos pesado mesmo nos equipamentos dentro das escolas. Como é que isso se deu? As escolas têm laboratórios digitais e aí o aluno tem acesso, é isso? Isso, nós temos, todas as escolas do município, são 61 unidades, têm laboratórios de informática com professores, tá? São professores que nós chamamos de poentes, que são professores da rede, que apresentam projetos e trabalham com os alunos para auxiliar o professor dentro desse espaço digital. E também entregamos para os alunos, para os professores, 1.800 notebooks,
onde eles podem fazer as pesquisas, fazer o seu planejamento de trabalho, o seu planejamento pedagógico. Instalamos também netbooks em 6 escolas. Esses netbooks são para os alunos, então eles têm acesso a diversos programas, a diversos mecanismos que os professores também acessam junto com eles, para motivar o trabalho deles e também motivar a aprendizagem desses alunos. Como é que é o aproveitamento dos laboratórios digitais? O aluno acaba conseguindo ter um bom aproveitamento? Sim, nós fizemos uma análise. O ano passado nós instalamos nessas 6 unidades os netbooks e eles também têm os laboratórios, né? Nós fizemos um projeto piloto e percebemos que houve sim um desempenho maior com relação aos demais. Logicamente que isso não é o único mecanismo, tem o envolvimento do professor, tem todo o trabalho de comprometimento da equipe que se envolve o tempo todo para elaborar atividades que sejam atraentes, que ilustrem realmente a sala de aula para que os alunos tenham interesse em participar. Então, nós percebemos que o desempenho teve uma melhora significativa, mas a gente também tem que entender que esse é um trabalho do conjunto. É o professor fazendo a diferença dentro da escola também. Não podemos esquecer o personagem, não é? Não. Quer dizer, o professor ele tem uma participação fundamental. Ele é o protagonista, porque é ele que vai fazer aquela máquina funcionar, porque ela não vai fazer tudo sozinha. Então precisa desse trabalho. A Secretaria de Educação de Praia Grande se preocupa em qualificar, em capacitar o professorado, professora? Sim, nós temos vários cursos. Anualmente nós temos a Jornada Pedagógica, que é uma parada anual, onde os professores e toda a equipe técnica que trabalha dentro das unidades passam por uma formação, por capacitações, e tem as capacitações contínuas, que são as formações continuadas. Então, nós oferecemos cursos online, nós temos o curso de Libras online, que hoje é um diferencial, porque nós vivemos num mundo inclusivo, então não dá para você distinguir um aluno que não tem uma linguagem formal, uma linguagem verbal. Então a gente oferece para todos que lidam com essas crianças e até para os que gostariam de conhecer. E tem outros vários cursos de literatura, nós temos alguns grupos de estudo que é sobre diversidade literária. Então E os professores conseguem se capacitar? Porque algumas reclamações que a gente escuta de outras, enfim, o profissional professor hoje ficou muito desvalorizado, né? De certa maneira, eu acho que os municípios e o Estado acabaram deixando passar a questão do professor. E uma das reclamações era a carga horária, né? Você, naturalmente que às vezes o professor trabalha na Praia Grande, trabalha em Santos e acaba tendo uma carga horária excessiva, né? Como é que a senhora consegue administrar isso? Olha, acaba sendo até uma opção do próprio professor. A gente sabe que essa opção acaba não sendo exatamente uma opção, mas é a única alternativa, porque ele precisa trabalhar em 2, 3 municípios, ou em 2, 3 períodos até do mesmo município, para poder complementar a sua renda familiar. Então, a gente, no nosso município, eu posso dizer, né, com relação à nossa cidade, nós fizemos uma alteração na jornada de trabalho dos professores, até em atendimento a uma lei federal, 11.738, que a gente teria que dar 1/3 da carga da jornada de trabalho para planejamento. Que é chamado trabalho em casa, não é isso? Trabalho em casa, isso, que a gente chama de hora atividade livre. Isso. Tá? Então, nós fizemos uma adequação na jornada de trabalho, onde o professor tem um período para trabalhar com o aluno e um período remunerado para fazer o seu planejamento, inclusive dentro da escola. Então, nós chamamos de HTPI, que é a hora de trabalho individual, onde o professor tem esse espaço dentro da escola sem o aluno. Quando o aluno fica com outro profissional, ela tem esse espaço para fazer o seu planejamento, e a hora de trabalho livre que ele ganha, é remunerado, mas ele faz na casa dele. Então, a gente conseguiu fazer essa adequação e também fizemos ali uma adequação financeira, que isso também acabou melhorando muito a vida dos nossos professores. Hoje, quantos professores a Praia Grande tem? Nós temos, em média, 2.000 professores. É muita gente. Muita né? gente,
Nós temos bastante gente. Eu fiquei impressionado com os números de alunos, não imaginava tudo. E mais de 40 mil alunos. 46 mil alunos é muita gente. Nós já estamos chegando no 47. E a que... tendência é aumentar. É aumentar. Porque nós temos uma demanda muito grande populacional na cidade. E merenda para todo mundo, professor? Merenda para todo mundo. E uniforme? Nós temos uniforme escolar. Desde 2009 a gente passou a entregar os uniformes escolares. Em 2010 a gente passou efetivamente a entregar. Então são 10 itens dentro desse kit, onde o aluno recebe agasalho para o uniforme de verão, uniforme de inverno, tênis e meia. Então ele tem tudo, né? Ele tem o uniforme completo e isso, logicamente, que gera uma economia muito grande para as famílias. O Robson da Vila Tupi, ele quer saber se existe a possibilidade de se colocar câmeras via internet dentro das salas de aula para que os pais pudessem acompanhar os filhos dentro da sala de aula. Pode isso, professora? Eu acho que isso acaba sendo uma invasão um pouco perigosa, né? Desculpa, posso fazer uma brincadeira? Eu sou a favor, colocar a câmera e uma caixa de som, né? Joãozinho, vai! O cara tá na internet e já chama a atenção. Mas é complicado isso. Eu acho que acaba sendo um pouco invasivo, né? Porque eu acredito que os professores também se sentiriam vigiados. Monitorados. Monitorados. Né? E esse não é o propósito do nosso trabalho. Nós temos as câmeras de monitoramento nas unidades para poder proteger o nosso patrimônio, as nossas crianças também, porque, logicamente, a gente sabe das nossas necessidades, a sociedade está um pouco perdida. Então, nós temos essa questão... Mas nas escolas, por exemplo, no pátio, tem alguma escola que tem a câmera? No pátio tem? Todas as nossas unidades têm monitoramento de vídeo. Aquele e tem que uma fica central de monitoramento da cidade. Aquela da prefeitura que fica todo mundo... Isso, é mesmo? Isso. Mas dentro da escola a câmera? Dentro da escola. Então são dos lugares nevrálgicos, né? Dos lugares nevrálgicos, onde a gente sabe que existe uma movimentação muito grande, pode adentrar pessoas, né, da rua. Então é uma questão de proteção. A Rose da aviação, ela gostaria de saber o material de apoio que foi introduzido para o infantil e primeiro ano, que ela achou um material muito interessante. Nós vamos continuar, inclusive, com a proposta Mas que material foi esse, professor? É um material de alfabetização. Nós entendemos, e hoje a gente sabe que até o governo federal ele tá debatendo isso e lançou o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que chama de PNAEC. Nós fizemos a adesão, mas já sabendo que a gente já estava nesse caminho desde 2009. Então, sabemos da necessidade dos professores e dos alunos estarem imbuídos na formação, principalmente na base, que é a alfabetização. Nós não podemos construir a base se nós não fizermos uma base sólida, fazendo com que a alfabetização aconteça dentro do tempo certo. Então, nós criamos esse trabalho através dos parâmetros essenciais e conseguimos elaborar um trabalho junto com a equipe e concretizamos através desse material. Esse material atende os alunos do Infantil 1, Infantil 2 e primeiro ano. E é voltado unicamente, é um apoio para a alfabetização. Isso, alfabetização. E o nosso propósito é dar continuidade. Então, nós queremos agora fazer com que esses materiais cheguem aos alunos até o quinto ano. Aquele livro lá não tem mais, né? Caminho... Não. Como é que é o nome? Caminho Suave. Caminho Suave acabou, né? Não, eu acho que ele existe, mas eu não sei onde ele está. Não serve mais? Não. Tá muito atrasado? Mas eu me alfabetizei ali, professora. Pois mas a gente já consegue adequar a nossa realidade. Ele já não conversa mais com a nossa realidade. Não, né? Não. Mas a gente consegue fazer outros trabalhos, né, voltados para... Deixa eu fazer uma pergunta difícil para a senhora. À vontade. Quem hoje é o principal autor de literatura didática? Assim, que eu me lembro, naquela época tinha aqueles caras que todo livro eram os mesmos nomes, né? São muitos. Hoje está bem mais... Nós temos um leque muito grande de autores, nós temos muitas editoras que concorrem com diversos autores, nós temos bastante... pessoas despontando nessa seara de livros. Todo ano há uma alteração de autores, de programação,
Ou basicamente você tem um plano e você vai seguindo esse plano? Como é que funciona isso? Curiosidade Do minha. material didático? Porque eu me lembro que como eu estudei em colégio público, então eu usei muito livro de outras pessoas, né? A gente acabava até pela dificuldade que tinha, acabava usando livros de outras pessoas. E você conseguiu usar porque não havia alteração. Né? As alterações eram pequenas, né? Insignificantes. Hoje, continua assim ou não? Cada ano, vida nova? Não, nós temos o Programa Nacional do Livro Didático, que se chama o PNLD. Então, os municípios fazem adesão a esse programa e a cada 3 anos existe uma escolha. E os professores fazem essa escolha com um catálogo que o próprio MEC manda para as unidades, para que eles façam a leitura e conheçam lá quais são as propostas didáticas desses materiais e façam as escolhas digitalmente. E aí, no início de cada ano, as escolas recebem esses livros que permanecem durante 3 anos com a unidade. E aí, a cada 3 anos são realizadas as trocas. E dá para passar de aluno para aluno? Dá para passar. Dá para passar. Só não é feito a troca para alunos do Fundamental 1, que no caso é o aluno do 1º ano e 2º, porque esse livro ele não é consumível. Então, ele é do aluno. Professora, um tema dificílimo, não sei se a senhora vai poder ajudar. A Marlene, do Canto do Forte, ela tem um filho que ele é portador de necessidade especial. Ele quer saber o que a Praia Grande pode oferecer para o filho dela. Só que ele tem mais de 40 anos. Eu falo que a minha irmã ela tem síndrome de Down e ela tem 42, 43 anos. E a gente percebe a dificuldade de programas para pessoas especiais com mais de 30 anos, né? Se preocupa muito com o jovem, com a criança, mas a gente percebe que, de uma maneira geral, a atenção para o portador de necessidade especial mais velho, quando ele mais precisa, porque normalmente os pais já estão com idade, as dificuldades, não é? As necessidades deste adulto especial são outras. Eu não sei se a sua área, se é a área de ação social, se a senhora pode comentar. A Marilene do Canto do Forte, que gostaria de saber o que a Praia Grande oferece para o filho dela, que tem mais de 40 anos. Foi o que eu falei, nós temos as 2 unidades que ainda atendem alunos de educação especial, que é o Anaí Navarro Trovão e o Sérgio Vieira de Mello. Nós paramos de fazer matrículas, porque a partir do momento que o MEC ele delimitou que nós teríamos que incluir os alunos com deficiência no ensino regular, nós ficamos com esses alunos e não fizemos mais nenhuma matrícula. Porém, nós temos equipamentos, tanto na saúde quanto na promoção social, que pode fazer esse atendimento. Tem o centro socioterapêutico, que também pode fazer esse atendimento. Então, ela precisa fazer a busca do que realmente, no que se encaixa para que esse filho dela possa ser atendido dentro desses equipamentos. Eu tenho certeza que ela entrando no site da prefeitura, sim, deve ter ali todas as... Tem todos os equipamentos, e aí ela vai tentar se adequar da maneira que for a necessidade dela. dela. Eu falei disso porque é um problema grave, viu? Hoje, o que eu encontro de pessoas que têm filhos especiais adultos, e a maioria dos municípios não tem atendimento. E não é só a questão do especial, né, Augusto? Mesmo os próprios adultos, de uma forma geral, que querem se capacitar ou até mesmo alfabetizar, não encontram. Tem essa dificuldade. E eu acho que não é só, são todos os municípios realmente na Baixada Santista. Você falou uma coisa agora, eu não estava pensando pelo lado da alfabetização. Não, da alfabetização, inclusive. Eu estava falando do cuidado neurológico, né, das atividades psicossociais. Mas eu estive com a Fernanda Vanucci há umas 2 semanas atrás. Nós temos a foto da cooperativa da NEA aí? Da cooperativa não. Eu estava nas andanças que a Fernanda está fazendo nesse novo objetivo dela,
que se encerra dia 7 de outubro, espero. Nessa caminhada, eu estive com a Fernanda na Zona Noroeste, na Zona Noroeste, num centro que tem lá de capacitação da Prefeitura de Santos. E nesse centro tem um salão e curso de costureiras. A mulherada aprendendo. Primeiro pedir para o prefeito Papa, que é um homem inteligente, uma pessoa envolvida aí com o próximo, você iluminar melhor, porque para aprender costura tem que estar bem iluminado. Achei muito mal iluminado o lugar, mas, enfim, é só colocar umas luminárias. Mas eu estava conversando com um rapaz e lá tinha uma classe de alfabetização de adultos que estava parada. Ele me disse, não tinha professor. Tem uma técnica especial para alfabetização de adulto, professor, ou não? Nós temos o ensino de jovens e adultos na rede. Mas tem que ter uma técnica própria para isso ou não? Nós temos. Tem que ter, porque é um público diferenciado, né? Ele saiu da escola, ele teve o tempo dele perdido, porque por alguma razão, e quando ele retorna, não dá para ser como era quando ele estava na sala de aula, quando criança. O vocabulário tem que ser outro, o material tem que ser específico, a motivação precisa ser outra, porque geralmente é aquele que é o trabalhador. Então, ele vai para a escola à noite, se ele não tiver uma motivação, ele acaba perdendo o interesse e abandona a escola. Então, a gente precisa realmente fazer esse trabalho de... Isso na Praia Grande existe educação de adulto? Nós temos vários alunos. Hoje, inclusive, nós implantamos o CEJAM, que nós chamamos de curso de educação de jovens para ensino médio, onde eles não precisam ir todos os dias, então eles fazem uma presença e depois aplicam, com uma prova aplicada, ele consegue passar de um nível para o outro. Então tem os professores que ficam de plantão, eles recebem uma apostila, porque a gente sabe que aquele que trabalha muitas vezes ele acaba desistindo porque ele não consegue chegar todos os dias. Então a gente quer realmente fornecer para todos os nossos... A condição, a oportunidade. Para todos os nossos cidadãos a oportunidade. Muito bom. O Rubinho, tá vendo? Tem educação para adulto. Tu não quer ir para a escola? Vamos matricular você lá na Praia Grande. Manuel, muito obrigado. Você tá rindo? Aí outro dia tava reclamando para mim. Não. Tudo bem, então... Patati patatá. Mas pelo menos ele já... Patati patatá. Patati patatá. Boa tarde. Augusto, muito obrigado. Uma boa tarde. Sempre um prazer estar aqui participando da sua reação. Uma boa tarde a vocês, telespectadores. Um bom final de semana. Um Feliz Dia dos Pais. Secretária, também uma boa tarde. Boa tarde. Um feliz Dia dos Pais, né, no caso, e um excelente final de semana. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Professora Sandra Galvão, obrigado pela participação. Ela que está à frente da Secretaria de Educação de Praia Grande. Obrigada a todos, obrigada pela paciência, obrigada pelo convite e estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Nós estamos encerrando o programa. Lembrando, domingo, Dia dos Pais, um abraço para o meu pai, para todos os pais, sempre um abraço especial, felicidades. Nós voltamos na segunda-feira. Eu quero lembrar que na semana que vem nós vamos dar continuidade aos debates, teremos mais uma rodada, não é isso, Carla? Na semana que vem... Isso, quarta, quinta e sexta, nós teremos mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Guarujá. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos segunda-feira, às 1h30 da tarde, ao vivo, direto dos estúdios da Santa Cecília TV. Uma excelente tarde e até segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau.